Caso, gente, um pai e um filho de 13 anos, isso mesmo, 13 anos, foram flagrados pela Polícia Militar traficando drogas em um bairro da Serra. A polícia disse que estava patrulhando o bairro São Diogo quando viu um adulto e 2 adolescentes traficando drogas e detalhe, armados. Um dos jovens é filho do homem e estava ali com vários entorpecentes. Resumo da história: todos foram detidos. E aí, vamos lá, presta atenção, você que é pai, você que é mãe, está aí acompanhando o Fala Espírito Santo, a primeira pergunta que você se faz foi a mesma pergunta que eu me fiz. Que exemplo esse pai está dando para o seu filho? Se não bastasse o pai entrar para o mundo do crime, ele ainda aliciou o próprio filho, gente. Que imagem é essa que o pai vai passar na criação dessa criança, desse adolescente, que daqui a pouco está virando um jovem ou um adulto? Porque o que ele fez também é crime. Então a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Vem cá, participa com a gente. Eu recebo a psicóloga Aline Hessel. Aline, obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Rafael Pereira, que é especialista em segurança pública e também professor de Direito, vai contar pra gente já o que pode acontecer com esse pai, com esse adolescente de agora em diante. A gente também recebe aqui o Vinícius Souza, que também já teve um envolvimento com o mundo do tráfico, já vai contar pra gente o que o levou para essa vida. Você tinha o quê, 14 anos? 14 para 15. Então, daqui a pouquinho você vai contar pra gente como foi isso. Mas antes, Aline, a primeira pergunta que todo mundo se faz é: que exemplo é esse que o pai acaba passando pro filho? A gente está falando de um crime. Boa tarde. Boa tarde a todos. Roberta, realmente é surpreendente, porque há pouco tempo atrás o que a gente costumava ver, até mesmo os próprios traficantes justificando os seus atos para ter condições financeiras, para promover para os seus filhos uma outra realidade da qual eles não tiveram, dando aí oportunidade de estudos, um futuro diferente do deles. Então, apesar de ser algo contraditório, ainda assim tinha essa diferença com relação aos traficantes e seus filhos. Mas o que a gente tem visto cada vez mais frequente são famílias inteiras envolvidas no tráfico. Pai com filhos, com esposas, com parceiras, parceiros, enteados, enfim, toda uma constituição familiar voltada para o tráfico. As justificativas para isso a gente teria que abranger não só questões das condições daquela família, mas condições sociais, a realidade social que a gente se encontra. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o tráfico hoje é uma oportunidade de vida para essas pessoas. Não que seja uma boa oportunidade, nem que eu considere isso uma oportunidade boa, mas eu estou falando sobre a visão deles. É uma oportunidade de se ter dinheiro, é uma oportunidade, dinheiro fácil, né? E uma quantidade significativa. É uma oportunidade de ter um reconhecimento social. Então, existe ali uma hierarquia, existe ali uma valorização dentre os traficantes de um valor daquela pessoa, onde é melhor não mexer com ele. Então, até mesmo como uma forma protetiva, né? Então, se eu sou um trabalhador, um reles trabalhador para essa comunidade, você se torna, às vezes, até mais vulnerável. Enquanto que você, sendo filho do traficante e até mesmo um traficante, isso gera um respeito, isso gera um medo. Porque para essas pessoas as leis são próprias e ameaçar o outro de morte é muito fácil. Então a gente vê essas como algumas das possíveis justificativas para essas famílias estarem entrando no tráfico. E a gente sabe que é um mundo que não compensa, né, Rafael? É uma vida de ilusão quando você pensa que você vai ter um dinheiro fácil, e que não compensa. Eu nunca vi traficante, por exemplo, que desconheço alguma história de um traficante que tem, por exemplo, um apartamento na orla de frente para o mar, né? Roberta, o crime, ele coloca o indivíduo, né, o sujeito ativo daquela conduta às margens da sociedade, né? Ele não consegue ser efetivamente um proprietário, ele não consegue usufruir da quantidade de dinheiro que envolve o tráfico de drogas, o tráfico de armas, ele não usufrui aquilo. São indivíduos que permanecem às margens da sociedade, escondidos, né? Indivíduos que estão sempre ali
procurados pela polícia, são indivíduos que não podem nem fazer coisas comuns como uma viagem, eles não podem se hospedar em hotéis de luxo. Temos um caso claro no Rio de Janeiro de um grande traficante do crime organizado que resolveu se hospedar no hotel 5 estrelas e foi preso pela polícia, né? Então, é uma ilusão, né? O crime, ele ao final, ele só traz 2 ou até 3 consequências, né? Primeiro é essa marginalização. O indivíduo não tem uma vida social integrada. Segundo, a consequência da prática criminosa, que muitas vezes será, né, a cadeia, né, o cárcere, ou em situações ainda mais graves, a morte, quando há efetivamente um confronto, seja com as forças de segurança do Estado, seja com outros criminosos que a todo momento querem também tomar aquele espaço, né, que eles estão ocupando naquele instante. Você e a Aline até me fizeram lembrar um assunto que a gente já repercutiu aqui no programa há um tempo, que foi um depoimento do Marcola, dizendo que não queria que o filho dele se envolvesse no mundo do crime. Mas as coisas, sei lá, estão mudando. O que explica cada vez mais as famílias, as esposas, os filhos, todo mundo fazendo parte ali daquele movimento? Roberta, a questão social hoje, aliada à ausência de uma criação, né, assim como a Aline colocou, por parte da família, né? Porque a criação da criança e do adolescente, ela é um dever da família. Nós temos o poder familiar, né? Temos o papel do Estado e aquelas organizações que orbitam tanto a família quanto o Estado, que são igrejas, escolas, né? Porém, quando você percebe a família, né, o pátrio poder sendo destruído e sendo utilizado como uma forma de início à prática delituosa, a situação se torna ainda mais preocupante, né? O pai, a mãe, né, o responsável que teria o dever de criar aquela criança, de afastá-la da criminalidade, de protegê-la, ele se torna efetivamente o incentivador, né, o corruptor. Então a situação ainda é muito mais grave e as consequências, com certeza, serão tão nefastas quanto, né, a prática do próprio delito. Olha só o comentário aqui da Márcia Salles Bezerra. Roberta, isso é muito comum, isso é mais comum até do que se pensa. Pergunta para o rapaz que está aqui, no caso, o Vinícius, né, se ele ficou surpreso com isso. Vinícius, você, com a realidade que aos 14 anos você teve esse contato com o mundo do crime, uma notícia como essa, de um adolescente que é aliciado pelo próprio pai, isso te surpreende, uma notícia como essa? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Olha, analisando, né, a reportagem que acabamos de assistir, eu tiro para mim, né, para minha vida, que hoje os pais, eles têm um poder de influência, né, na vida dos filhos, né? Provavelmente hoje um adolescente, né, um filho hoje, ele tem como referência os seus pais. Se ele é criado por avó, ele vai ter como referência os avós. Resumindo, o ambiente familiar ali, né, ele conta muito no futuro desse adolescente. Claro que tem pessoas que vivem no meio de famílias, assim, que no meio da sociedade levam uma vida bem correta, né, trabalho, né, uma vida honesta, e às vezes acaba indo para o mundo do crime. Não estou dizendo que isso quer dizer que futuramente vai seguir os pais, né, aquilo que os pais fazem, né? Possa ser que não, mas o pai e a mãe hoje, eles têm um grande poder de influência na vida dos seus filhos. No meu caso, quando eu me envolvi com crime, foi revolta, né? Foi o dinheiro fácil, foi a vontade de fazer vingança, porque com 25 dias de nascido, meu pai foi assassinado. Então eu não tive esse contato com meu pai, eu não conheci meu pai. Então o meu motivo de eu entrar para o crime foi revolta, dinheiro fácil e vontade de fazer vingança. Possa ser que nesse caso que acabamos de assistir, esse jovem, ele teve o seu pai como uma referência, como um espelho para ele. Devido à vida que o pai levava, ele acabou abraçando também e seguindo essa mesma vida. E acabou que os dois foram presos. No meu caso, eu fui para o mundo do crime com a vontade de fazer vingança, revolta, por não ter a presença paterna, só materna. Então, acho que hoje o pai, a mãe, a presença deles, a vida que eles levam, isso conta muito na vida e no futuro de um adolescente. Que ali na região onde você foi criado, na comunidade, casos de filhos
que entraram para essa vida, para o mundo do crime, por conta dos pais? Sim, muitos. Eu fui nascido e fui criado dentro do bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Então ali, eu, tirando essa parte que eu disse que eu entrei por vingança, por revolta, as minhas amizades que eu escolhi ter eram amigos meus que eram envolvidos com crime. Então, futuramente isso, na minha vida, ocasionou eu ser um traficante. Então, eu conheço muitos ali que foram também por esse lado. O pai foi traficante, teve o pai como um espelho, como uma referência, o pai morreu, às vezes está até preso e ele assumiu aquela posição e levou aquela vida. E qual foi a consequência para essa família, né? Ou quando o pai é preso, ou quando o pai morre? Como que fica essa família? Alguns casos, né, acontecem, igual aconteceu aí, do pai e o filho ser preso, a família toda ser presa. Quando isso não acontece, a prisão, normalmente, vou dizer normalmente porque quem vive no mundo do crime, eles veem como normal. Acaba sendo assassinado a família toda, quando não é a família toda é o pai ou é o filho. Mas resumindo, o mundo do crime não leva ninguém a nada. Eu me envolvi, eu tiro pela minha vida, eu tomei 4 tiros. Hoje eu uso uma prótese, tomei um tiro de um policial civil devido à vida que eu levava. Então hoje eu tiro pela minha vida. Um dia eu fui uma referência no meio da sociedade pro mal, porque parece ser loucura o que eu vou dizer, mas quem está no mundo do crime, dentro de uma periferia, automaticamente os jovens que vê aqueles outros jovens no mundo do crime, com dinheiro fácil, com roupinha de marca, vai ser influenciado por eles. Não são todos, mas a maioria, se você pegar dentro da periferia. Então eu sei que eu era, queira ou não, para alguém uma referência. As pessoas olhavam para mim, mas tem dinheiro fácil. Mas só anda de roupa de marca. Mas eu quero também essa vida para mim. Hoje não, hoje eu sou uma referência por bem. Hoje as pessoas me olham e falam, não, se ele mudou de vida, eu também mudo. E é por isso que a gente convidou aqui também para o Fala Espírito Santo. Prazer. Vamos convidar também a Lohane para participar desse nosso bate-papo. Ela viu o pai ser usuário de drogas, se relacionou também com uma pessoa que chegou a traficar. Ela e o marido foram presos e ela vai contar pra gente agora os prejuízos que isso trouxe na época, né, Lohane, pra sua vida. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde, pessoal. Realmente, né, aquela velha frase que é muito verdade, que o crime não compensa. E hoje, depois de ter passado tudo aquilo, né, hoje, fazendo uma retrospectiva, se eu continuasse, né, naquele estilo de vida, se eu continuasse com as mesmas companhias, né, e daquela mesma forma, com certeza hoje ou eu estaria presa novamente ou já teria morrido, né, porque é isso que acontece. E hoje o fato de você ser mãe, né, são quantos filhos, Lohane? 4. 4 filhos, né? A gente está mostrando aqui um caso de um pai que aliciou o filho para o tráfico de drogas. E no seu caso foi até o contrário, né? Você decidiu mudar de vida justamente pelo fato de você se tornar mãe, né? Ser mãe. Com certeza, Beto. Assim, os meus filhos, eles foram assim, um dos pontos chaves realmente para mim querer mudar de vida, para ser um bom exemplo para eles, né? Para ser um exemplo de que é possível, sim. Né? Infelizmente, eu tive, né, uma má referência, um mau exemplo, né, por parte do meu pai. E quando eu me vi ali na adolescência, já tive, né, a oportunidade de falar aqui no estúdio outras vezes sobre isso. Quando eu me vi na adolescência, inconscientemente eu já estava repetindo os mesmos passos que ele. E não era aquilo que eu queria para os meus filhos, né? Quando eu caí em si, quando eu estava dentro de um presídio, e aí eu tive tempo de refletir tudo que estava acontecendo com a minha vida, e a gente já sabe as consequências, né? Quando não é cadeia, é caixão. E qual é o recado hoje que até você passa para os seus filhos, né, diante dessas possibilidades que a gente sabe que todos nós somos vulneráveis? E aí você que passou por essa situação, qual é o recado que você passa para eles na criação, Lohane? Olha, Beto, assim, eu converso muito abertamente com os meus filhos, né? Eu tenho já um de 21, outra faz 16 agora no sábado, e outra de 12, enfim, um menorzinho. Então, assim, a de 12 para os mais velhos, todos sabem a história, né? Os 2 mais velhos passaram um pouco ali comigo, lembra?
principalmente o mais velho, ele lembra, né, de algumas situações, então eu converso muito abertamente, porque a gente tem o exemplo, né, e tanto o exemplo ruim das consequências do que eu colhi, daquilo que eu estava fazendo, e hoje também de ter, né, saído daquilo ali. Então, assim, tem exemplos que a gente não precisa passar pelas mesmas coisas para a pessoa para aprender o exemplo. Tem exemplos que a gente nós aprendemos vendo mesmo, né, a pessoa. Tá certo, já volto a falar com você. Eu estou recebendo aqui alguns comentários no Facebook. A Cida Turco diz, na década de 90 eu tive um aluno que quando virou adolescente entrou para o mundo do crime. A mãe o apoiava e o defendia porque ele dava dinheiro para ela. Isso. Ou seja, Rafael Pereira, são relações que a gente não imagina o que está por trás disso, né? Às vezes, por que a família apoia? Por que a família também alicia o próprio filho para participar desse movimento? Sim, isso demonstra que a destruição do seio familiar, ela já vem vindo de gerações anteriores, né? Então, essa repetição de conduta criminosa, ela vem ocorrendo de geração em geração, ou seja, ou quando ocorre uma interrupção por conta de morte, infelizmente fica o exemplo, né? E como colocado aqui, né? O exemplo, a influência, ela tem esse condão de ir perpetuando-se em gerações. Então, por isso a importância de que ocorra uma reflexão, a importância de que ocorra uma intervenção dos próprios membros da família, do Estado, para que haja uma cessação dessa cadeia repetitiva criminosa. Porque o exemplo, como colocado aqui pelo Vitor, é algo que tem muita força, né? A prática, né? A visualização, a repetição de conduta, especialmente naqueles indivíduos que estão ainda em formação, que são as crianças e adolescentes. Então, eles têm o referencial, e se é de um familiar, é algo que é próximo, então a tendência de que isso ocorra, de que haja uma reincidência desse tipo de conduta é muito grande. Infelizmente, né, a legislação ela é severa, né, no crime de tráfico de drogas. Né, o que pode acontecer com esse pai e o que acontece a partir de agora também com essa criança? Vamos dizer, adolescente, né, 13 anos, sim. né? A legislação brasileira, ela trata a criança, aquele indivíduo de 0 a 12 anos incompletos, são as crianças, e adolescentes a partir de 12 anos completos até 18 anos incompleto. Crianças e adolescentes não cometem crimes, cometem atos infracionais análogos a crimes. Criança e adolescente não sofre pena, sofre medida socioeducativa. As crianças, por sua vez, sofrem as chamadas medidas que são protetivas. Mas né? Esse adolescente não pode voltar e continuar com o trabalho do pai? É a pergunta que a gente se faz, né? Ele vai ser responsabilizado, mas de uma forma diferenciada dos adultos, né? Ele pode vir a responder aí pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o artigo 33 da Lei 11.343, e o pai, por sua vez, por ser adulto, além de responder pelo tráfico de drogas, né? Que é um crime hoje com pena de reclusão de 5 a 15 anos, um crime equiparado a hediondo, ou seja, há uma série de restrições no que se refere à execução de pena, como a progressão de regime de pena, por exemplo, é diferenciada, né? Então, nós temos várias consequências punitivas por conta desse crime, e além do tráfico de drogas, esse pai vem a responder também pelo crime de corrupção de menores, né? Que é um delito em que você expõe a criança, o adolescente, e nesse caso o filho dele, o que torna a situação mais gravosa ainda, né? A essa prática criminosa, e os dois agindo em conjunto. Mas com certeza, Roberta, eu penso que a pior consequência não é nem a punição estatal, né? Mas é a formação dessa criança, as consequências, né? Que é uma criança e adolescente, é um adolescente que pode nem chegar à vida adulta em razão da conduta perpetrada pelo pai e estimulada e tendo como exemplo o seu genitor. É o que o Vinícius falou aqui pra gente. Agora, Aline, sobre esse caso, o repórter que acompanhou, né, que fez toda a reportagem, a apuração sobre essa história, o Roger, ele trouxe uma informação que é de partir o coração. O quê? Esse adolescente, gente, de 13 anos, assim que ele saiu do carro da viatura policial, existe todo um procedimento, né? Por ser menor de idade, de o quê? De tampar o rosto. Mas não, ele estava ali todo orgulhoso, quis tirar a camisa justamente para ser identificado, para ganhar fama, para ganhar status. E a gente fala, gente, um adolescente de 13 anos, Aline, olha a sensação, como é que fica o ego, o que ele quer mostrar para a sociedade. Ali provavelmente ele quer mostrar para a sociedade e para o pai
Então, a gente vê a família como um elemento protetivo das crianças. Então, quando se tem alguém envolvido ao tráfico, né, é comum se chamar o pai, se chamar a mãe como uma tentativa de convencer aquela pessoa a sair do tráfico, né? Então, o pai e a mãe são elementos protetivos a isso. É uma tentativa ainda. Então, quando a gente tem ali o pai incentivando, dando esse estímulo, a criança, o jovem, ele não quer só ser reconhecido pela sociedade, que tem um status, que é bacana, que ele tem esse interesse, mas ele também quer ter dar orgulho ao pai. E se o pai é traficante e está incentivando ele a fazer aquilo, por que ele vai se esconder? Né? Ele tem, por isso que perde a medida protetiva, a proteção daquela criança, né? Porque ela quer ser um objeto de orgulho para a sociedade e para o pai. E provavelmente esse pai, com suas falas, com suas atitudes, valoriza essa atitude desse jovem. Então, todo mundo acaba perdendo, essa criança, a sociedade, e esse pai também, porque provavelmente, a gente não conhece traficante idoso, né? Verdade. A gente sabe que a vida no crime é curta e é essa sensação, Vinícius, você ali nos seus 14 anos, 15 anos, traficando, o ego, né, a forma que você é reconhecido ali no bairro, na comunidade, isso infla o ego do adolescente? Sim, com certeza. Porque o mundo do crime, ele ilude um adolescente ou um jovem de uma tal forma que, diante da sociedade, esse jovem, ele acha que ele está impondo respeito, mas não é. É medo. A sociedade hoje, ela olha para um adolescente ou para um jovem no mundo do crime e ela tem medo, e medo é diferente de respeito. Então, tem pessoas que se envolvem no mundo do crime querendo impor um respeito, mas acaba fazendo com que a sociedade tenha medo dele. Outros buscam até mesmo dentro do mundo do crime a fama, outros o dinheiro fácil, a ostentação no mundo do crime. Só que no começo, como eu já disse aqui outras vezes, o diabo ele ilude o jovem dessa forma. Só que no caminhar no mundo do crime, você começa a encarar uma realidade, a qual o mundo do crime ele te impulsiona a matar, a roubar. Então podem trazer consequências ainda piores, gravíssimas. Né? E como eu disse, no final é 2 caminhos, cadeia ou caixão. Não tem como a gente querer dar outro caminho para quem vive no crime hoje. Então, como eu converso com amigos meus ainda que eu tenho, ainda converso com eles e eles estão no crime, eu deixo abertamente para eles. Abro a mente deles em questão disso. Eles sabem disso. Então, quando chega a cair na cadeia, ainda tem um tempo para o cara pensar a vida, analisar, entendeu? Quando é um adolescente que às vezes bate ali no DPJ, acaba não ficando preso e sai, ele se sente na liberdade de voltar a praticar o crime. Tá certo, Vinícius. Obrigada por sempre trazer essa realidade para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Mostrar como que realmente, o que está por trás disso, o que motiva, qual que é o sentimento, principalmente do adolescente, né? Que a gente sabe que é corajoso, que é audacioso, mas o final dessa história toda a gente sabe que só são 2 caminhos, né? Você falou muito bem. Obrigada, Aline Hessel, pela sua participação mais uma vez.